Olá, sejam muito bem-vindos a mais um RespiraCast, aquele podcast que a gente fala de inovação, mas não aquela inovação que a gente trata só de questões tecnológicas, né? A gente acaba indo por muitas questões que falam do ser humano, da humanização dentro das empresas. E hoje a gente traz um assunto assim até um pouquinho diferente, porque nós vamos falar a respeito de uma empresa e parceira que nós temos, o Grupo Dirmans, que trata, né, a respeito de um assunto muito humano, que é inclusive a questão da finitude, né, Regina? Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Uma alegria te ter aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, né? Podendo trazer um pouco da minha trajetória, do meu cotidiano, né? Do meu dia a dia com as famílias. Muito bom. É um assunto delicado, mas ao mesmo tempo importante, né? Necessário de muitas vezes a gente pensar, falar e acaba sendo até o dia a dia de vocês, né? Verdade. Então, para apresentá-los, a Regina Luiza Pacheco Eberle. Ela é profissional do Grupo Dirmans já há 16 anos nessa trajetória, já tem uma bela experiência, né? E a Regina iniciou atendendo os clientes nos benefícios em vida, depois passou a acolher as famílias enlutadas e atualmente atua na gestão da funerária no Vale do Taquari. Ela compartilha sua missão de vida, acolher, ajudar e fazer diferença, oferecendo um atendimento mais humanizado em um momento tão delicado para essas famílias. Também vamos falar hoje sobre a importância da família, dos valores, dos propósitos e toda essa dedicação aí que a gente sabe que o Grupo Dirmans, como uma funerária, acaba tendo essa preocupação aí desse cuidado, né, para o sentimento, para aquilo que as famílias estão vivendo. Então, para iniciarmos, eu gostaria justamente de saber de ti aí como é que é essa trajetória de trabalhar num ambiente que muitas vezes as pessoas evitam o assunto e para ti é um assunto diário, né? De fazer, de se preocupar com esse acolhimento num momento tão difícil. Sim. Então, na minha trajetória profissional, quando eu tinha 20 anos, então recebi a oportunidade, já ouvia falar muito do Grupo Dirmans, né? Recebi a oportunidade de vir somar e trabalhar junto com os colegas. E nessa trajetória, então, comecei na parte do atendimento ao cliente, nos benefícios em vida, exames, consultas. Depois disso, então, recebi a oportunidade de trabalhar diretamente no acolhimento das famílias enlutadas no setor da funerária, onde as famílias nos procuram, então, tanto presencial, por telefone, enfim, fazendo esse comunicado nesse momento tão delicado. E nos posterior, né, algum período, eu recebi a oportunidade de fazer a parte da gestão, então, no Vale do Taquari, trazendo, né, eu digo, das referências, do conhecimento que a gente vai conquistando em cada atendimento. Né? Que é um atendimento diferenciado, humanizado, onde precisamos ter uma escuta, né? Eu acredito que é um momento de entender a família, né, para daí conduzir um atendimento. E cada situação é única, né, Regina? Cada família deve trazer uma dor que vem num contexto. A dor é similar, mas os contextos assim são diferentes, né? Vocês vivem para que essa humanização de fato aconteça. Isso faz parte, falando também em gestão, que hoje você está à frente, isso faz parte da cultura da empresa e vocês recebem treinamentos para isso, vocês falam a respeito, faz parte do desenvolvimento profissional no dia a dia de vocês? Eu digo que hoje trabalhar na Dirmans, nós vamos aprendendo, eu digo no dia a dia, né, juntamente com cada situação de cada família. Buscamos vários gatilhos internos para que a gente consiga lidar com os sentimentos junto com a organização que é necessária para um funeral, enfim. Mas eu tive a oportunidade, sim, de
de conhecer outras empresas, né, para saber como que é, exemplo, lá em Curitiba, como que as empresas trabalham lá. Legal. São Paulo, Rio de Janeiro, e assim a gente vai buscando sempre conhecimento, né? A gente sabe que cada situação é uma, mas quanto mais a gente se interar com a atividade, né, eu digo com esse meio de funerária, a gente vai se qualificando, né, para melhor atender as famílias. E esses gatilhos que você chama são o que vocês vão percebendo em cada atendimento, aí vocês vão somando como uma experiência para um próximo, seria isso? Isso. Suponhamos que eu estou atendendo uma família, né? Então a gente faz a escuta atenta do desejo. Nós somos orientadores, né? Isso eu digo que é algo muito importante que a gente ressalta na equipe, que nós estamos ali para conduzir aquela família na escolha, no funeral, no desejo, né, dessa despedida. Eu digo que é muito importante uma elaboração nesse sentido, porque ajuda no processo do luto também. Então, esses gatilhos internos, eu digo eu como Regina falando, né, são gatilhos que a gente procura dentro, né, força interior, muitas vezes, para lidar com esse sentimento, porque nós, no Ramos, também temos os nossos sentimentos internos. Então, lidar com o luto da outra família, eu como sendo mãe, até trazendo assim, atender outras mães que estão perdendo seus filhos, assim como filhos perdendo pai e mãe. Então, esses gatilhos internos é muitas vezes a nossa fé, às vezes de alguma situação pessoal, porque eu também já perdi familiares, né? Então a gente sabe que vem uma força, né, maior que nos ajuda a nos trazer um equilíbrio, de trazer isso para aquele momento, né? Porque nós somos o apoio à família nesse momento. Então as famílias chegam, né, te trazendo assim um pouquinho das situações, né? Muitas vezes nos dizem assim, nossa, eu estou sem chão, não sei o que eu vou fazer a partir de agora. Imagino. Então, conduzir e acalentar, né? Fazendo uma escuta, um abraço, estender a mão, de dizer você está numa empresa que está preparada para lhe atender, né? Que nós estamos aqui para te escutar, fazer essa última homenagem, de acordo com o seu desejo, né? Trazer e significar isso. Né? Muitas famílias, numa conversa, elas saem dali dizendo assim, nossa, como foi gratificante, importante para mim na elaboração do meu luto, como é bom conversar, né? Como é bom ser escutado. Mas isso que você traz, assim, eu fiquei te imaginando, por exemplo, e imaginando a equipe numa situação como essa. Eu acho que também não é qualquer um que faz, porque é necessário, assim, inclusive quando você diz, né, ter uma fé estabelecida, né, ter algumas questões internas que também sai do âmbito da empresa, viver isso, vivenciar uma busca por um equilíbrio, né, uma busca por saber lidar com a dor de uma forma mais madura, inclusive, porque poderia, daqui a pouco, uma mãe, como você falou, chegar lá, você sintonizar e o teu gatilho interno ser o oposto, ao invés de dar força, você começa a chorar junto, né? Sim. Então, eu acho que esse preparo também, eu fico imaginando que deva ser grande em vários âmbitos da tua vida, né? No teu dia a dia, você se prepara para trabalhar com isso. Sim. Isso que eu quero dizer. Eu digo assim, a Regina, né? Eu digo como pessoa, eu gosto do cuidado, eu gosto de fazer uma escuta atenta, eu gosto de acolher, de ajudar o próximo. Então, eu digo, eu estou hoje, esse tempo na empresa, porque eu gosto daquilo que eu faço, no sentido de transformar um momento tão, muitas vezes, pesado Dolorido. E delicado, né, para uma família, e, de certa forma, trazer um conforto. Né? A família sair dali e dizer assim, nossa, muito obrigado, né? Gratidão, porque tu me ajudaste, né? Até recentemente eu estava conversando com uma família, né, num momento tão delicado que ela estava. E depois da conversa que eu tive com ela, fazendo a escuta, levando ela a pensar,
né, significar aquele momento, de quanto era importante ela viver aquele momento daquela despedida. E lembrando ela da trajetória que ela teve com o esposo dela, de como eles foram felizes, de quanto que o amor estava presente e que a partir dali ela teria que ressignificar isso, mas que ela tinha os filhos dela, enfim. Ela disse, nossa, palavras valem mais que muitas coisas, né? Eu disse assim, gratidão, né, de poder. Então eu digo assim, no dia a dia, ter esse retorno é o que nos leva a continuar essa caminhada de entregar esse propósito que é humanizado. Eu digo, hoje a gente vem falando muito da inteligência artificial, de várias questões tecnológicas, né? Mas eu acredito que esse olhar, esse contato, essa escuta, com o passar do tempo, né, nós temos que sempre manter esse cuidado. Ter profissionais na área, eu digo, é uma preocupação do Grupo Dircmann, sempre ter profissionais que atuam nessa área, trazendo esse cuidado para a família, esse atendimento humanizado. Eu digo, a empatia com a família. Eu digo, eu não consigo me colocar naquela situação, eu digo, como a esposa ou como a filha, mas eu me coloco no sentido que eu sim tenho um esposo e que eu sim tenho uma família, que eu tenho filhos, que eu tenho sentimentos, que eu amo eles e assim aquela família também tem uma admiração por aquela pessoa. Isso é empatia, né? Isso. Porque às vezes a gente fica... Os conceitos de empatia... Eu era uma que achava que empatia... Tinha aquela coisa assim, de se colocar no lugar do outro. E eu ficava me questionando, como é que eu vou me colocar no lugar do outro se eu não sei a realidade que ele vive? Né? É muito difícil. Agora, quando a gente escuta, né, faz essa escuta e tenta, dentro daquele universo dele, entender aquilo, e até olhando para o meu universo, quanto isso também me dói, isso é um processo de empatia. E te ouvindo assim falar, eu fico pensando assim o quanto isso é fazer a diferença no mundo, né? Porque na realidade às vezes a gente pensa que fazer diferença precisa ser algo assim grande, movimentar grandes multidões, né? Ou se espelha muito em pessoas que fazem movimentos maiores. E você ali em cada escuta, né, com cada pessoa que você conversa, de certa forma você está fazendo essa diferença no mundo e representando uma marca que tem essa preocupação de fazer essa diferença. Que veio ao encontro do legado. Exatamente, né? O que eu ia trazer. Eu digo, porque o que nós hoje, né, se eu for lembrada por uma família ou como mãe, né, qual o legado que nós vamos deixar? Né? A gente sabe, trabalhando na área, né, a gente leva a reflexão todos os dias sobre a vida, né, que ela existe, sim, um momento do fim, né, e ressignificar isso. Né? Então, ser lembrada por um acolhimento, né, de uma escuta, de um apoio, de um abraço, faz, eu digo assim, parte, eu digo, do legado da Regina de vida, né? É verdade. Agora você falando, eu pensei, nossa, como foi assertiva essa campanha, né, da questão do legado, porque, inclusive, e já fica o convite para o pessoal, a gente vai ter aí dia 17 de setembro, Lúcia Helena Galvão, vindo através do Grupo Dircmann, e ela tem falas maravilhosas a respeito desse legado e disso, assim, né, que nós somos parte dessa humanidade. E nos perguntarmos todos os dias qual é a diferença que eu quero deixar no mundo, faz com que a gente vá trabalhar, inclusive, com um propósito maior. Né? Você não vai trabalhar por trabalhar, você vai sabendo que você é capaz de fazer diferença no mundo. E isso serve para tudo, né, Regina? Na nossa vida em casa, na nossa vida no trabalho, no nosso dia a dia. Se eu tenho esse propósito maior, a vida muda de cor. Exato. Né? E aí quem parte, porque também vamos partir, essa é uma realidade, a gente sabe que não foi uma vida vivida em vão, deixamos a nossa marca no mundo, né? Sim. Até sobre essa vinda, então, da Lúcia Helena, assim, e de toda essa questão do legado, né? A gente sabe que foi uma ideia em conjunto aí com a
a Respira, a agência. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse trazer, sobre esse propósito, sobre esse legado. Como é que o Dirsma enxerga tudo isso? Como é que é isso no dia a dia de vocês? Eu vejo que a Dirsma sempre busca, né, trazer, né, algo aos nossos clientes, né, eu digo assim, a comunidade, né, e trazer a Helena, eu acredito, eu estou com uma grande expectativa. Eu também. Eu digo assim, quero aprender muito com ela também, né, a gente ouve falar muito e já assisti alguns podcasts, enfim, dela, e falar sobre esse lema, falar sobre esse assunto, né, e levar as pessoas a refletir sobre o tema também. Eu acredito que vai ser um momento muito especial, né? Até gostaria assim de comentar a importância, né, das pessoas a vir prestigiar ela, ter esse momento, se permitirem também fazer essa escuta, né? Eu digo assim, porque é um tema que muitas vezes vai confrontar algumas coisas internas da gente. Mexe, né, com a Isso. gente. Uhum. E vai levar nós a refletir. Eu acredito que é um momento tão importante. E ter ela aqui perto de nós, né? A gente presente, sabe que, né? Nossa, que presente. Então, assim, de tirarmos esse tempo de se permitir, né? De vir até aqui Santa Cruz, de ter essa oportunidade de fazer essa escuta e levar com certeza, eu acredito que é algo para a vida. Eu sempre penso, aquilo tudo que a gente vive, quanto que é importante, as coisas que ninguém tira da gente, que é o conhecimento, que é a escuta, que é o momento. Eu estar aqui é o momento, é nós aproveitar cada momento do hoje. E o quanto isso faz até com que a gente tenha mais força para lidar com os desafios, como, por exemplo, o desafio da separação de alguém que a gente ama, né, através da morte, né? Então, um propósito acaba... Tem um autor chamado Viktor Frankl, eu não sei se você já conhece, a Lúcia Helena cita, e ele fala a respeito dessa questão do propósito, da busca de sentido. Esse é o nome, inclusive, de um dos livros dele. E ele diz que quem tem um propósito claro enfrenta qualquer como. Né? Então, quem tem algo maior, quem enxerga algo maior para viver, até os desafios do nosso dia a dia, eles se tornam mais leves, entre aspas, porque eu estou enxergando além dele, né? Eu vou vencer isso para chegar em um lugar maior. E eu acho que vocês lidam com um desafio que é muito tocante, né? Que é algo que de fato, como você falou, ao ouvir essas pessoas, ao ouvir essas famílias, eu fico realmente pensando o quanto vocês todos os dias lidam com desafios, com proporções que para cada família tem um peso diferente, mas são desafios grandes, né? Enormes. Até assim, trazendo um pouco, nós trabalhamos numa equipe, né? Uhum. Então, assim, é uma equipe grande, é uma equipe que nós trabalhamos em conjunto. Eu digo assim, nós se ajudamos um aos outros, né? Também a lidar com essas situações, né? Uhum. Troca de conhecimento, de conversa, né? Todos os dias. Então, eu digo... Cada dia, quando a gente chega na empresa, é uma situação diferente. Todos os dias nós estamos aprendendo. E se nós estamos aprendendo, é por um motivo, por um propósito de cuidar dessas famílias, né? E de acolhê-las. É muito lindo, muito lindo. E eu tive assim a oportunidade de estar em alguns momentos de presenciar velórios, assim, até de pessoas que foram muito próximas a mim, que foram feitos no Grupo Dirsma, né, através do Grupo Dirsma. E eu vejo também, Regina, um cuidado muito grande em honrar o legado que aquela pessoa deixou. E é muito bonito a forma que vocês oferecem. Por exemplo, eu presenciei em que era uma pessoa muito, muito, muito alegre, uma pessoa que fazia muito bem. E no final houve assim uma espécie de chuva, um momento assim que foi diferente, né? Pétalas, flores, uma música diferente, um ambiente que é leve, que é arejado.
eu vejo essa preocupação em vocês. Eu queria que você trouxesse um pouquinho assim como isso como isso é tão forte dentro da empresa, né? Essa preocupação de honrar esse legado que a pessoa deixou para a família. Né? Sim. Quando eu digo os colegas, assim mesmo como eu, em algumas oportunidades atendemos famílias, né? A gente sempre diz que a gente vai ser o condutor daquela última homenagem, né? E tentando entender quem é aquela pessoa, né? Porque como que eu vou preparar algo? Como que eu vou conduzir um funeral se eu não conheço aquela pessoa no sentido? Então eu digo, traga um pouco para mim, né? Como a sua mãe era, o que ela gostava, né? Para a partir dali nós começarmos a preparar um momento, né, de uma despedida única. Eu digo assim, então a gente procura fazer um atendimento diferenciado, né, de acordo com o desejo de cada família, desde uma coroa de flor, se era a flor que ela gostava, se era a rosa branca, se era a orquídea, desde uma ornamentação da urna, desde se ela gostava do cabelo de uma forma, a maquiagem de uma forma, né? Então a gente vai buscando, através daquilo que a família vai nos contando, de como que nós podemos estar auxiliando ela nesse momento, né? Porque pensar sobre tudo isso naquele momento tão delicado de dor e de fragilidade, eu digo assim, é difícil, né? E então a gente procura dizer assim, olha, nós estamos aqui para te ajudar, né? Nós vamos conduzir. Então me fala mais, como que a gente pode fazer? Desde a coroa, dos dizeres da fita da coroa, do cuidado da homenagem. Agora, então, falando, né, sobre a cremação, então, no nosso crematório nós temos a sala de homenagem, onde lá a gente pode colocar algumas fotos, vídeos sobre a trajetória daquela pessoa. Nossa, e é lindo. Eu presenciei um assim também. É tocante, porque também é um momento único. Né? Aquela despedida, ela é única, a pessoa partiu. Então, eu vejo uma preocupação de não é só um velar. É uma homenagem que é feita e as pessoas que estão ali se envolvem naquela gratidão por tudo que aquela pessoa deixou. Exato. Muito lindo. Aí, então, falando um pouco sobre a homenagem, né? A leitura da carta, ela é feita personalizada, é conversada, é tido um bate-papo com a família, para deixar, então, aquela homenagem, né, com as máximas das características, digo assim, daquilo da trajetória que aquela pessoa significou, né? E aquilo tudo que a família vai ter que ressignificar para continuar essa caminhada aqui sem essa mãe ou sem esse filho, né? Então, muitas famílias nos relatam, né, como foi importante, né, elaborar isso, viver esse momento. Algumas pessoas têm essa dificuldade de viver aquele momento, né? E conversar com essa família, elaborar isso, vai ajudando a trabalhar internamente. Nós sabemos hoje que o luto, ele tem processos, né, do luto. Então, quando alguém chega, a gente tenta identificar em qual processo que essa família está, né? Às vezes é da negação, demora para ir para aceitação. Às vezes, esse processo ele acontece logo para aceitação. Depende muito da forma que acontece também. Às vezes é muito repentino. Então, poder formar toda essa parte de cerimônia, dessa última despedida, de acordo com o desejo da família, eu acredito que é um trabalho, eu digo assim, que exige muito carinho, atenção, cuidado, que é o que nós queremos levar, né, para as famílias, para os nossos clientes, né? Eu digo que hoje confiam em nós. Imagina alguém, no caso, quando nos procura, quanto que eles têm que confiar no nosso trabalho, na nossa dedicação também, porque eles estão deixando conosco uma grande responsabilidade. É verdade. Né? E não tem como, eu digo assim, aquele momento é único, como disseste, né? E ao mesmo tempo, né, a gente fica pensando, às vezes é uma situação que a pessoa ainda está vivendo aquela turbulência, não saber o que pensar, não saber como agir, por que caminhos ir. E ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa que gosta muito de momentos de homenagear, de ser grata, né? Aniversário para mim é uma coisa que eu amo, né? Então para mim é um momento especial ali para dizer para a pessoa o quanto eu agradeço por ela estar presente na minha vida.
E aí quando eu estive no Dirsma e que eu presenciei tudo isso, eu pensei, olha, tá aqui um lugar onde de fato existe um cuidado para olhar para esse momento como uma forma de eu fazer essa homenagem, de eu prestar essa homenagem, né? E saber que vocês, como equipe, estão auxiliando no momento onde a pessoa está vivendo essa dor, onde muitas vezes os pensamentos estão para tudo que é lado. Então, eu acredito que vocês devem dar um trabalho, né? Porque também é tudo muito rápido, mas vocês estão ali preparados para auxiliar. Porque é uma junção, né? Toda essa parte do cuidado de fazer a homenagem, mas também temos a parte de documentação, né? Exato. Para que o velório, né? Ele tem toda essa parte que envolve, né? Tanto desde o cuidado de como vai vestir, de como vai ornamentar a urna, de como será a cerimônia, mas por trás de tudo isso também tem a parte legal, né, do processo. Então, conduzir a família em todos esses aspectos, né? Então, lidar com esses dois sentimentos, né? Eu preciso da parte documental. Eu não posso parar tudo, né? Eu Exato. tenho que dar continuidade à questão legal. E trazendo essa parte de acolhimento ali na infraestrutura do crematório, trazendo aqui que nós estamos aqui em Santa Cruz do Sul, né? E é lindo, gente. Vale a pena. A estrutura, né, ela foi construída e pensada justamente pensando nesse acolhimento, né, das salas, do conforto, do cuidado. É quentinho, né? A gente às vezes vai em velórios que fica aquela coisa, já é um momento gelado, triste, né? A gente vê que tem uma preocupação em abraçar quem está ali. Exato. Né? Que bom ouvir você falando, né, dessa forma, que é aquilo que, eu digo assim, as famílias precisam transmitir. E eu digo que há uma preocupação, eu digo do grupo, né? Eu digo até do Sr. Regis, né? Ele sempre pensa na família, né? Do que ele pode, né, disponibilizar para a comunidade de cada cidade, sempre procurando, né, trazer o maior conforto para as famílias, né? E é bem verdadeiro. A primeira vez que eu estive lá, eu até pensei, nossa, é um lugar onde dá vontade de ir. O jardim, né? Exato, o jardim. Ele ajuda, sabe, que tem toda a questão ali dos cactos, da lavanda. Então, tudo aquilo foi pensado com carinho, né? Para cada família. As oliveiras. Né? As oliveiras. Chega ali já. A água, né? Cristalina. O barulho da água, eu digo assim, o som, né, que ela emite. Isso são vários pontos, eu digo assim, que vão somando. Né? Ter uma equipe lá sempre à disposição das famílias. O nosso trabalho é 24 horas. Então, tem sábado e domingo. Digo assim, nós estamos lá, sim, 24 horas para acolher. É uma empresa que está sempre à disposição dos nossos associados, dos nossos clientes, enfim. Né? Não, isso tão necessário, né? E eu vejo também, quando a gente chega lá, esses tempos eu ainda falei, logo a primeira vez que eu fui, eu disse, nossa, às vezes dá vontade de ir só para dar uma passeada, sabe? Para dar uma sentadinha naquele jardim e ficar observando tudo aquilo. Mas, e uma coisa que eu, trabalhando com vocês também, fui observando e entendendo, que apesar de todo esse trabalho, de todo o acolhimento, de toda a estrutura linda, vocês são acessíveis, sabe, Regina? Que eu acho que isso, às vezes, até é algo que a gente também, no trabalho como agência, né, a gente acaba tendo essa preocupação de desmistificar, porque às vezes parece algo suntuoso, né, distante, mas não, é tão acessível quanto qualquer outra empresa que trabalhe com esse tipo de serviço, né? Sim. Isso é algo que também me chamou a atenção, né? Que a gente pode se programar e colocar isso como uma perspectiva de ali na frente saber que vai, né, esse momento vai ser feito dessa forma, com todo esse cuidado, né? Sim. E sobre a gente falando, né, no crematório, como é que é essa questão da cremação? Assim, você vê muita dificuldade das pessoas, ainda existe essa barreira de não querer cremar, ou das pessoas, ou você acha que isso está aos poucos jamais, as pessoas estão se habituando com essa ideia? Porque claro que tem até daqui a pouco algumas questões religiosas, mas eu vejo que o catolicismo, por exemplo, hoje diz que
que não há problema, né? Que desde que esteja num ambiente onde a pessoa possa, aquelas cinzas estejam resguardadas num ambiente onde possa ter esse momento, né, de refletir a respeito daquela pessoa. Os espíritas, né, falam de guardar um tempo necessário para depois fazer esse momento. Mas eu vejo que tem assim uma quebra, um olhar maior para esse formato. Mas eu queria saber de vocês, assim, que lidam com isso. O que você sente? Como é que você enxerga? Com cada família conversando, a questão de respeitar o desejo, né? A gente vê a questão da cultura hoje, né? Então, vem se modificando aos poucos. É um processo que está acontecendo aos poucos. Mas, sim, hoje eu observo, né, que as pessoas estão perguntando mais sobre a cremação, como que funciona, muitas vezes desmistificando o valor da cremação também, né? Do processo de cremação também, de o que fazer com, né, as cinzas, né, os despojos, né, as oportunidades que tem para se colocar, né? Referente às religiões, muito bom que tu tocaste nesse assunto, né? Que nem a questão ali da Igreja Católica de ter um local de referência posterior, né? Ali da cremação, de colocar a cinza. Inclusive, nós temos o nosso columbário ali no crematório, onde as famílias podem, sim, locar um espaço por um determinado período. E a questão dos espíritas trazendo isso do cuidado da questão da Dirsman tem de escutar a família, tem aquela questão de respeitar o período das horas, né? Até o processo de cremação de 72 horas. Então, nós temos todo esse cuidado. Então, quando a família expressa esse desejo, vai até nesse cuidado do horário, de respeitar o desejo da família. Então, eu vejo que vem crescendo cada vez mais a procura, né? E as famílias estão optando por isso, pela cremação, ela vem crescendo. Vai passando os anos e algumas pessoas até se organizando e fazendo a compra antecipada, né, da cremação. Depois que eles vêm e conversam com nós, né, e entendam como que é o processo, né, desmistificando muitas vezes algumas dúvidas do processo, se sentindo seguros, né, e confiando na empresa, acabam optando em incluir no plano, fazer uma organização antecipada, né? Deixando esse desejo já escrito, né? Exposto à família, né? Porque às vezes daqui a pouco é a família que cria aí uma situação de não querer que isso aconteça, mas a pessoa já tem esse desejo. Sendo o desejo da pessoa, normalmente a família ele respeita esse desejo. Vem crescendo, eu digo, muitas famílias já me relataram no sentido de que tinham um método tradicional de sepultamento e que tiveram a oportunidade de receber essa cerimônia, de estar ali junto e ver quão leve se torna essa despedida com o processo da cerimônia. Né? Eles relatam assim o momento do cemitério e do momento ali com a cerimônia, que eles não imaginavam que traria esse conforto e essa leveza. Então a gente procura sempre respeitar o desejo da família, né, das duas formas, né? A gente diz do método de sepultamento como de cremação, mas vem se impulsionando e eu acredito que é uma questão de visão do futuro bem próximo. Eu também, né? acho. Cada vez mais. Pensando também na questão ecológica, né? Que nós precisamos ter esse olhar também, meio ambiente, enfim, ela é uma forma mais correta também. E até pelos espaços, né? Hoje, se a gente for pensar, é um espaço que se ocupa e que muitas vezes a pessoa paga caro também por esse espaço. Diz que é o metro quadrado mais caro que existe, né? É o local do sepultamento, porque é um terreno pequeno, mas que vale muitas vezes por um terreno onde se constrói uma casa, né? Sim. E uma das questões que as famílias estão optando, porque elas podem dar o destino que assim elas quiserem, né? Exato. Então, respeitar isso, né? De pessoas que querem ter um local, que tem, então, lá o columbário. Mas eu tive famílias, agora trazendo um pouco, que o desejo, essa pessoa, ela fazia viagens, né? Então, e o desejo é que ela repousasse, que ela retornasse para esse lugar. E a família fez esse desejo, né? E espargiu as cinzas nesse local. E gravou esse momento, inclusive.
né? E guardou um pouco das cinzas também, porque tem como, né? Tem as urnas menores, tem as cápsulas do tempo. Então, fizeram essa última homenagem, né? E assim, temos várias situações. Nós temos aquela urna, não sei se já ouviu falar, a biodegradável. Nós temos aquela com a semente, né, de uma árvore, do plantio, né? E umas, assim, tem clientes que a história fica, né? Mais, assim, interna. Que ela gostava muito do ipê amarelo. E aí pediu para que a família, então, lá, na oportunidade, na fazenda, ou enfim, no terreno, plantasse um ipê amarelo e colocasse. Ai, que lindo. Porque ela queria eternizar aquele momento, que os filhos contassem que aquele ipê amarelo, que o ciclo do ipê amarelo, que os netos pudessem brincar em volta daquele ipê amarelo, era a forma que ela estaria ali presente nesse momento com eles. E prontamente a família, né, fez. Então, tem várias situações que mexem com a gente, que faz sentido, né? E, de novo, o legado, né? Querendo ou não, simbolicamente, essa pessoa deixa as marcas do legado, né? Aquilo que ela gostava, que ela valorizava, né? Que era, de fato, assim, ideais de vida dela. Por exemplo, a viagem, né? É uma pessoa que tem esse valor de conhecer outras culturas, de ter esse desenvolvimento, se desenvolver como ser humano através disso tudo, e daqui a pouco proporciona para que a família também vivencie isso, né? O ipê amarelo, para mim, me toca. Eu já fico toda toda emocionada, mas é muito lindo. Deve ter histórias lindas, né? Sim. Meu Deus, e aqueles que querem homenagear sem choro? Já aconteceu assim, de alguém querer, ao invés de choro, querer festa, por exemplo? Já existiu. Eu digo assim, personalizar o funeral com uma música, né? Mais agitada, de brindar durante o velório. Então, as famílias seguem muito o desejo dessa trajetória, do que aquela pessoa significava. Era uma pessoa alegre, despojada, e então já aconteceu, sim, de momentos com a família ali, deles rirem e ressignificar. Trazer leveza. Trazer leveza para o momento e se sentir bem, eu digo assim, fazendo com que aquela pessoa pediu. Né? Não deve ser fácil. Não. Mas tem várias situações, né? Eu digo, hoje eu poderia aqui contar diversas, né, histórias de famílias nessa trajetória, né? E cada uma seguindo essa última homenagem de acordo, né? Desde um violino, deve ser lindo também. Isso, de tocar aquela música. Toca para mim aquela música que ela gostava. E aí, quando começa a tocar música... E vocês têm um violinista na empresa? Sim, nós temos um violinista que vem e toca de acordo com o desejo da família. Meu Deus. Sim. E aí, quando toca a música, né? Não sei se você tem uma música preferida, imagina, né? Nesse momento, ou que marcou a trajetória, né? Que tocou lá em algum momento especial da nossa vida, né? Eu digo, e tocar naquele momento. Nossa. É algo, assim... muito especial. Eu acredito. E sai dessa questão técnica, né? Que nem você falou, tem toda a parte burocrática que precisa ser vista, mas eu acho que a pessoa, vocês permitem que ela sinta esse momento, né? Que ela vivencie esse momento com todo o valor que ele precisa ter. Né? Porque não é qualquer coisa que está acontecendo ali, né? É uma despedida, né? É um momento de gratidão, um momento de honrar aquela pessoa. Então, é muito bonito quando vocês falam assim. E você falou, inclusive, da questão de se programar, né? Que nem ter um plano de... E eu vejo assim, ó, que muitas vezes, eu acho que é um desafio de vocês, a gente inclusive já conversou sobre isso com o Regis, um desafio de a pessoa entender que essa programação, ela não está chamando a morte para ela. Exato. Eu digo que alguns clientes vêm,
Eu vim ver informações, mas... Não é que eu queira. Não é que eu queira. Eu digo assim, não se preocupa, eu disse assim, porque nós já temos vários contratos fechados e o que a gente mais quer é que a pessoa viva por muitos anos, né? Mas que quando chega esse momento, né, que isso tudo esteja organizado de uma forma especial, porque a pessoa estando em vida, deixando isso, traz leveza para o momento do luto. A família vai estar mais organizada, preparada para enfrentar aquele momento, né? Porque vai trazer uma leveza, já está tudo organizado, já foi pensado, enfim. Então, assim, já assim, atendi clientes que conversaram comigo e disse assim, fica tranquilo o modo de dizer, né? Mas que eu acredito, né, que nós estamos aqui com um propósito e não tem como puxar isso antes. Nós temos o dia, né, que nós vamos partir. Vai acontecer de uma forma ou outra, né? E graças a Deus até brinco, né, que a gente não sabe o dia que vai ser. Então, assim, viver o hoje, eu digo assim, viver o hoje. E na realidade, e Lucilena fala sobre isso, né? Se a gente refletisse ou trouxesse a morte como algo mais parte da vida, porque ela é, mesmo que se a gente não quer falar, ok, mas Sim. ela é parte da vida. Quando a gente traz ela para a vida, a gente também valoriza mais a vida que a gente tem, porque ela fala muito da questão da dualidade, né? A gente valoriza uma coisa quando não tem a outra, né? Eu entendo uma coisa quando eu enxergo o seu oposto, né? Eu entendo o dia porque eu enxergo a noite, né? Eu entendo a noite porque eu enxergo o dia, as cores, o branco e o preto, né? Então ela fala sobre isso também, né? Vida e morte. Se a gente traz a morte para a vida, para o dia a dia, para nossa, ok, ela vai acontecer. A minha forma de viver ela é diferente também, né? Eu digo que isso é constante, eu digo assim, como falando, né, na minha trajetória, no momento que eu comecei a trabalhar no grupo, de viver e enxergar isso, trabalhou muito o meu lado pessoal. Acredito. Também, como pessoa. Acredito. Porque a gente é um conjunto, não tem como ser só profissional, né? Nós temos o lado pessoal e viver o hoje e o falar eu te amo hoje e não deixar para amanhã, né? O abraço, as coisas simples do dia a dia, né? Eu digo assim, quando a gente chega em casa, a gente já está daqui a pouco um pouco mais cansada pelo dia, né? Mas quando os filhos vêm, né, querem o teu abraço, querem a sua atenção, dê aquele momento, né? Do momento com o pai e com a mãe, que às vezes acontece no final de semana, ou enfim, de dar aquele abraço e dar aquele abraço e pensar, ai, como eu amo meu pai e minha mãe, falar eu te amo, né? Hoje em dia a gente diz, mas amanhã, né? E se o amanhã não existir, né? O que eu fiz hoje, né? O que eu abracei hoje, qual a palavra de carinho? Será que estamos falando tudo aquilo que a gente sente para o próximo, né? O quão importante que essas pessoas, desde um colega que ele é importante no trabalho, o quanto que os nossos filhos são importantes, quanto eles são amados, dessa comunicação, de chamar o pai e a mãe, de dizer, olha, gratidão por tudo aquilo que vocês fizeram, né, na minha trajetória. Eu sou o que eu sou, o quanto que vocês ajudaram, né, de reconhecer, né, porque o amanhã é incerto. É verdade. Então eu digo, viver o hoje, eu digo de uma forma única. Eu digo até no momento de estar indiferente onde estiver, né? Se é no almoço em família, se é olhando agora que nem o momento da Copa, né? Com as crianças, né? Junto com eles. E nem eu disse assim, eu tenho 2 filhos, né? E a gente estava olhando ontem o jogo e eu fiquei olhando assim, nossa, o próximo jogo vai ser daqui 4 anos, né? Eu digo assim, como que eles vão estar, né? E eu procurei viver o momento do hoje, né? Olha que bacana, estão interagindo, assim, brincando, né? Viver o hoje na simplicidade do dia a dia, de um feijão que a mãe faz caprichado, até mesmo de um churrasco ou vice-versa, né? Eu digo do detalhe do dia. E isso torna até mais leve a despedida, né? Porque eu presenciar essa despedida, sabendo que esses momentos foram bem curtidos, né? Eu acho que é muito diferente de daqui a pouco a gente deixar
a vida passar. Hoje também tem tantos atrativos, né? Até a gente falando de filhos, é um desafio até para a gente trazer isso para os filhos, né? A importância desses momentos, porque a atração para as telas, para tudo que está acontecendo. Exato. Ah, mas o meu coleguinha faz, né? Mas lá na escola todo mundo usa, né? E mostrar o valor que isso tem. Eu digo que é uma sementinha, né? Às vezes eles não vão entender nesse momento o que isso significa, mas lá na frente, quando tiverem mais velhos, eles vão se lembrar disso, que vale ouro. E são memórias, né? São memórias. E eu digo, as coisas que mais significam na vida não têm valor. É, verdade. Né? Não tem valor. Os bens vêm, os bens vão. Mas aquilo que a gente constrói com os nossos filhos, com a nossa trajetória de vida, é o legado, é o que nós vamos deixar. Exato, exato. E aí é isso, né? Quando a gente vê famílias que têm claro esse legado que ficou, acho que é até mais fácil, a gente enxerga eles lidando mais fácil com a dor, né? Sim. Porque olha para tudo, daqui a pouco um pai que, não, mas a gente sempre pescava junto, ele me ensinou tal coisa, né? Então, exato. Fica aqueles momentos, o momento se torna mais leve porque as lembranças vêm como uma forma de agradecimento por tudo que a pessoa é, né, na sua vida. Sim, e conforta o coração. Conforta. Mas isso é dia a dia, né, Regina? É, isso aí. Isso é... A gente se preparar para esse momento é durante a trajetória da nossa vida, né? Aproveitando, bem como você falou, todos esses... momentos simples, né? Esses detalhes, às vezes, que a vida nos apresenta e que são grandiosos, se a gente souber aproveitar. Falando sobre aproveitar, eu me vi refletindo ontem sobre o momento da pandemia. Né? Foi um momento que as famílias ficaram mais próximas uma das outras, né? Por algum motivo, eu digo muitas vezes, de restrição, né? De não poder sair tanto, né? Que levou algumas pessoas a pensarem mais e como foi difícil, eu digo, nós trabalhando e acolhendo essas famílias naquele momento também, né? Aonde se despedir, muitas vezes, com o caixão aberto, não se era possível. As restrições. Foram muitos atendimentos que vocês tiveram. Houve diferença para vocês? Sim, uma grande diferença. Né? E isso exigiu de vocês também, psicologicamente, ali a equipe tinha que estar preparada, né, Regina? Porque é bem o que você falou, nós todos vivenciamos de alguma forma as restrições, o medo que ela causou, porque também, ao mesmo tempo, tinha o medo real e o medo fantasioso que se gerou, né? Que houve, assim, uma super excitação em torno do que aconteceria de fato. E aí vocês lidarem com o de vocês, o que cabia dentro de vocês, e lidar com o das famílias que estavam ali chegando. Mas né? marcou por ser um momento que muitas famílias não tiveram essa oportunidade de ter o contato novamente. Né? Que a despedida muitas vezes foi sair de casa e não retornar mais. Não poder ir visitar no hospital, algo do gênero, ou muito repentino também, né? Mas havia um momento, vocês tiveram o velório, por exemplo, aquele momento acontecia ou vocês chegaram a ter situações em que nem isso era possível? Não era possível fazer. Não podia. Teve situações quando era informado, né, na declaração de óbito, que era Covid, enfim, nós buscávamos a pessoa falecida, então no hospital ia direto para o cemitério. A gente vê como que isso trouxe, né, eu digo, na elaboração do luto, impactou muito as famílias. Muitas famílias. Né, assim, me lembro de situações de que um pai, que a mãe, né, fez a mamadeira para o filho, ele disse assim, como eu vou voltar para casa? Né? Ele me perguntou assim, como que eu vou falar que ela saiu para ir para o hospital e que ela não vai voltar mais, né? Eu disse, imagino que não vai ser fácil, né? Mas o senhor que está nessa situação, né? Eu disse assim, procura apoio. Eu disse assim, nós temos também a rede de psicólogos, enfim, no que o senhor precisar a gente vai estar te amparando, né? Mas eu me lembrei de um detalhe, que essa filha, né, ainda não escrevia, deveria de ter seus 6, 7 anos, já entende muito do que está
né, acontecendo, e também tinha filhos menores, né? Então, eu disse para ele, de repente, de uma forma de carinho, dela fazer um desenho. Eu me lembro que veio isso assim, pede para ela desenhar algo que ela gostaria, né, que tu entregasse para a mãe, né, como uma forma de despedida. E assim nós o fizemos. Eu disse assim, eu não posso abrir a urna, mas eu posso colocar entre o visor. E assim a gente fez, né? Então, para tentar ajudar um pouco na elaboração do luto. Né? E eu digo assim, algumas famílias eu acredito que ainda estão buscando elaborar isso. Né? Eu acredito que quando toca nesse assunto deve ser difícil. Muito. Né? Mas nós tivemos que buscar força para lidar. Eu digo assim, tanto como profissional, como nós também perdemos pessoas que nós amávamos, né? Verdade. E muitas vezes se vimos na situação de familiares estar também com a Covid, né? Então, lidar com tudo isso, eu digo, deixou nós mais forte nesse sentido, né? Imagino que e a gente servia de apoio, né, à família. Então, entre os colegas, nós se ajudamos muito nesse momento. Né? No final das contas, vocês eram a ligação direta com aquele ser que estava partindo, eram vocês, né? Porque a pessoa não falava mais, não enxergava mais ele. Falava com vocês, era com vocês que eles tinham esse contato, né? Então vocês foram fundamentais nesse momento para essas famílias todas, fizeram muita diferença, com certeza, né? Sim. E imagino assim que como a gente falou, né, são coisas que vão ficar, porque esse momento do velório ali faz parte do trabalhar o luto, como você falou, né, Regina? Sim. Ele é necessário, pelo menos sempre que possível, né? Nesse momento não era possível, mas ele faz parte dessa internalização de que isso de fato aconteceu, está ali a pessoa, ela está partindo. Aí imagino para uma criança tão jovem, ao mesmo tempo, como você falou, ela não sabia ler, mas já viveu um trauma que muitos nós adultos não vivemos, né? Então ela tem experiências que nós ainda não temos muitas vezes, né? Sim. Acredito que tenha sido uma experiência e tanto. Mas se a gente olhar se a gente trouxer sempre para aquilo que a vida pode nos fazer crescer, a gente olha dessa forma e segue em frente aí. Exato. Regina, o que você tem, assim, se você pudesse deixar alguma mensagem, alguma fala que seja específica aí do Dirsman, fora convidar de novo para assistirem a Lucelena, né? Dia 17 de setembro, Lucelena Galvão. Não percam, vamos estar todos presentes, vamos se oportunizar, separe esse momento, eu digo, né? Porque são escolhas, a vida é feita de escolhas. Escolha estar junto conosco nesse momento. Eu acredito que nós vamos sair de lá, né, diferentes. Né? Eu tenho Porque certeza. Com certeza vai impactar no nosso ser, na nossa forma, né? Eu digo, de agir, de ser como pessoa. Com certeza, conhecimento, eu digo, todos os dias. Nós, eu digo assim, precisamos, né, buscar isso. Né? Para nos tornarmos melhores, para nos prepararmos para esses momentos difíceis, né? Sim. E a questão assim da mensagem, né, que eu poderia deixar, eu digo, nesses últimos dias, né, estive refletindo muito sobre e quanto que é um importante, voltando a falar sobre o carinho, sobre o amor, né, de pensarmos mais sobre o nosso legado, né? Nós hoje estamos aqui e amanhã sabemos que pode ser que não estamos aqui. Né? Temos que viver o hoje com uma energia positiva, motivação, ter a esperança por dias melhores, né? E amar o próximo, fazer pelo próximo o que está no nosso alcance. Amar hoje, abraçar hoje, né? Aqueles momentos talvez de tirar um tempo para se reunir com amigos, com a família, né? E eu digo assim, e trabalhar no simples detalhe. Às vezes não precisa ser aquela reunião, aquele jantar, aquela mesa posta,
mas que quando estiver acontecendo, que a energia esteja naquele momento, naquele lugar, né, se fazendo presente em cada momento da nossa vida, da nossa trajetória, né? E eu acredito que seria isso, assim, né, desse cuidado de não deixar para amanhã o que a gente realmente pode fazer hoje. A gente ouve muito falar sobre essa frase, né? Mas quando se depara muitas vezes com o luto, né? Isso todos os dias nos faz refletir cada vez mais, né? De fazer o hoje, fazer o bem, ajudar o próximo, né? Estender a mão. O Rio Grande do Sul passou por recentemente uma grande catástrofe, né? Eu digo das enchentes, enfim, de como foi importante estender a mão para, né? Sem olhar a quem, eu digo, fazer de coração. É verdade. Né? E quando abraçar, abrace, sinta aquele momento. Não deixe que as coisas do dia a dia nos afastem desse contato humano, desse olhar, né, que nós precisamos quando estamos conversando com alguém. É verdade. Nossa, tudo isso faz a gente viver muito melhor, né? Uma leveza. É verdade. Delegado, né? Deixar a nossa marca no mundo, como diz a Lucilena Galvão, e estar presente. Isso que você falou, assim, é uma coisa que eu tenho também refletido muito, assim, nos meus dias. Estar presente, né? Colocar a minha energia aqui, agora. Como nesse podcast aqui. Estamos aqui conversando Exato. sobre algo que para mim me toca muito, gosto demais, né, de refletir. Porque quando tu estás presente, a ansiedade normalmente que vem hoje trazendo em muitas pessoas é daquilo que você ainda não viveu. Exatamente. Né? E você se posicionando no hoje, no agora, então isso traz, para mim funciona muito bem isso. Né? Faz sentido para mim como pessoa. Para mim também. Deixa os fantasmas da ansiedade de lado e vamos viver o agora, estando aí. E aí a gente valoriza ainda mais as pessoas que a gente tem por perto, com as quais a gente convive, e vê o quanto a gente aprende com elas. Todos os dias. Todos os dias, né? Todas as pessoas têm hoje. Eu estou aqui aprendendo, né? Com você e com a equipe, né? E de certa forma podendo agregar algo, né? E eu aprendendo muito contigo. Adorei o nosso papo. No final foi tranquilo, né? A gente fica um pouco nervosa, né? Enfim, de empregar as palavras corretas, enfim. Mas a gente precisa não ter medo de ser o que a gente é. Exato. Né? Porque cada um, nós temos a nossa essência, né? E pode ter certeza que é uma essência que tem feito diferença. A gente enxerga o porquê de o Dirs manter as pessoas que tem por perto construindo essa marca com tanto carinho, com tanta humanização, porque nas tuas falas a gente sente isso, pode ter certeza. Gratidão. Gratidão é minha. E é isso, gente. Então esse foi mais um RespiraCast. Tenho certeza que você gostou, porque a gente acha que vai ficar falando de uma coisa de funerária, de, né, caixão. Não, a gente está falando de vida, a gente está falando de sermos melhores, de sermos felizes. E fica aí de novo o nosso convite para você refletir um pouco mais sobre isso com a vinda da Lucilena Galvão, que o Dirsma está trazendo para Santa Cruz do Sul. Muito obrigada, Regina, e fica o convite para uma próxima conversa. Gratidão, eu que agradeço, né? Fico à disposição, o que precisar, contem comigo. Ótimo. Até mais, pessoal. Compartilha, divide aí com outras pessoas que você sabe que vai gostar desse assunto e até o próximo.